Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos logaritmo de Birg. Os logaritmos foram desenvolvidos de maneira independente por duas pessoas. O Nepper, que provavelmente começou a pensar no assunto em 1594, mas publicou em 1614, e o Birg, que provavelmente começou a pensar no assunto em 1588, mas publicou em 1620. Então você nota que o Birg provavelmente pensou antes, mas publicou depois. Eu quero falar sobre o logaritmo de Birg. Eu começo com a história do assunto. A região da atual Alemanha, naquela época, era dividida em uns 200 territórios. Eram reinos, ducados, principados e cidades independentes. Os líderes políticos dessas regiões se reuniam e elegiam um imperador para toda a região. Era o imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Rodolfo II era o rei da Boêmia. A Boêmia é a atual República Tcheca. Fica por aqui assim. E foi eleito imperador do Sacro Império. William IV era o líder político de uma outra região, que ficava lá no Sacro Império, a tal da região de Kassel. Era comum que nas cortes houvesse um astrônomo. A astronomia e a astrologia da época eram a mesma coisa. O Birg era o astrônomo lá em Kassel. Por que era importante ter um astrônomo em uma corte? É que um líder político, antes de ir a uma guerra, por exemplo, ele tirava o seu horóscopo. Então, esse papel de astrologia era importante na época. A medicina também era baseada em astrologia. Era considerado que uma pessoa estava mais ou menos doente de acordo com a posição de Saturno no céu, por exemplo. O Birg, em especial, tinha um grande talento. Ele era um construtor de relógios. Aqui um relógio que ele construiu, e isso aqui é um aparelho astronômico. É um globo terrestre que faz uns movimentos do Sol também. Então imagina numa época em que a tecnologia era baixíssima, construir um relógio como esse aqui, é uma tarefa para poucos. Lá na Boêmia, o astrônomo real era o Reimers. E esses dois aqui, conversavam bastante. Em particular sobre a teoria do Copérnico. Em 1543, o Copérnico publicou um trabalho em que ele diz que é o Sol que está parado e no centro do sistema solar. E a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol em órbitas circulares. Bom, existem detalhes técnicos. Eram órbitas circulares ou composições de círculos. Esse trabalho do Copérnico, a teoria heliocêntrica, ele foi publicado em latim. O Birg não lia em latim, mas o seu amigo, o Reimers, foi lá e traduziu para o alemão para que o Birg pudesse ler. Em 1588, em uma conversa entre esses dois, o Birg disse que tinha um método que simplificava as contas que os astrônomos precisavam fazer. 1588. Esse relato e alguns posteriores é que vão aí dizer que o Birg deve ter pensado
nos logaritmos nesse ano aí. Porque os logaritmos são justamente uma ferramenta que simplifica as contas que os astrônomos da época precisavam fazer. Morreu o Reimers, o Rodolfo II contratou outro astrônomo, o Brahe. Brahe era um astrônomo já bem famoso. Ele sabia coletar muito bem informações, no seguinte sentido: em uma época em que ainda não havia a luneta, ele fez as melhores observações possíveis sobre a posição das estrelas e dos planetas no céu. E o Brahe tem uma teoria interessante. Bom, a teoria do Copérnico colocava o Sol no centro do sistema solar e as órbitas eram circulares ou com posição de círculos. O Brahe fez contas e viu que isso não estava certo. Não batia exatamente a teoria com a prática. Então ele propôs um modelo alternativo. Era um modelo em que a Terra era o centro do sistema solar e estava parada. A Lua gira em torno da Terra. E o Sol se comportava da seguinte maneira: os planetas giravam em torno do Sol e o Sol girava em torno da Terra. Então era uma teoria que era uma mistura da geocêntrica com a heliocêntrica. A Terra continuava sendo o centro do sistema solar. O Sol gira em torno da Terra, mas os planetas girando em torno do Sol. Bom, o Brahe, olha aqui, ó, o Reimers morreu em 1600, o Brahe morreu em 1601, ou seja, o Brahe ele ficou pouco tempo lá na Boêmia, ele rapidamente morreu, mas levou para lá anos e anos de estudos anotados em observações astronômicas. E o Brahe tinha um ajudante, o Kepler. Quando o Brahe morreu, o Kepler ficou com uma quantidade enorme de dados para estudar. E em 1609 ele entendeu exatamente como é que funciona o sistema solar. Na verdade, quem estava certo era o Copérnico. É o Sol que está no centro do sistema solar. Só que o Copérnico errou em uma coisa: as órbitas não eram circulares. O Kepler conseguiu entender que as órbitas são em formato de elipse. Vou dar uma forçada aqui. Não são tão ovaladas assim, elas são praticamente circulares, mas só para deixar bem claro que são elipses. Então o Kepler entendeu: o Sol está no centro, mas as órbitas são em formato de elipse. Isso foi em 1609, mas antes disso, o Birge foi contratado para trabalhar lá na Boêmia com o Kepler. Isso foi em 1604. Então o Birge trabalhou com o Kepler. E das conversas entre eles, o Kepler soube que o Birge tinha aquela ferramenta que simplifica as contas que os astrônomos precisam resolver. E o Kepler insistiu, até que finalmente, em 1620, o Birge publicou este trabalho aqui, que é onde ele mostra os logaritmos, algo que ele inventou, pois são dois desenvolvimentos em separado. Nenhum influenciou o outro. O Kepler pensou e publicou, o Birge pensou praticamente a mesma coisa e publicou também. Em 1627,
o Kepler publicou este trabalho aqui. Você consegue ler aqui, ó, Rodolfo. É um trabalho que foi feito em homenagem ao seu antigo patrono, o Rodolfo, que já estava falecido. Ele faleceu lá no ano de 12. Esse livro é do ano de 27. E esse trabalho aqui foi o mais completo até a época, mostrando as posições das estrelas e dos planetas no céu. E para esse trabalho aqui, o Kepler usou logaritmos. Existe um anexo a esse trabalho aqui, e lá o Kepler fala o seguinte, que o Birg já dominava o assunto logaritmos muito antes da publicação do Nepper. Então, como o Kepler é um nome muito forte, então é possível dizer sim que o Birg ele pensou nos logaritmos de maneira totalmente independente do Nepper. Ou seja, são duas pessoas que desenvolveram a matéria e de maneira independente. Então isso fecha o contexto histórico. Afinal de contas, o que é o tal do logaritmo? A primeira coisa, eu estou falando logaritmo, 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 mas a palavra logaritmo foi ideia do Nepper. O Birg, como ele também inventou o assunto, ele usou outro nome, que não pegou. Ele chamava de números vermelhos e de números pretos. Você nota aqui na capa, ó, isso aqui é a capa do trabalho dele, aparecem aqui dentro, ó, números pretos, aqui fora, números vermelhos. Eu vou explicar o que é isso. E também muito importante aqui em cima, ó, progressão aritmética e progressão geométrica. A ideia básica que o Birg percebeu foi a seguinte. Eu usei cores aqui, ó, o vermelho e o preto, bem como o Birg pensou, só que num exemplo mais fácil. Digamos que eu queira multiplicar 4 por 8. Se eu tiver essa tabela aqui, eu sei que o 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado. E o 8 pode ser escrito como 2 ao cubo. Existe a propriedade de produto de potências de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 3 ali em cima dá 5. E eu olho aqui na minha tabela que 2 elevado a 5 é 32. O que é que aconteceu aqui? A minha pergunta é uma multiplicação. Mas a única conta que eu fiz aqui foi uma soma. O 2 mais 3 igual a 5, de fato eu tive que fazer. Mas é uma adição. Ou seja, a pergunta é uma multiplicação e fazendo uma soma eu cheguei na resposta. Então, usando uma operação mais fácil e uma tabela, eu consigo fazer essa multiplicação. A ideia básica é a de que somar é mais fácil do que multiplicar. Então você nota que se eu tiver uma tabela como essa, eu consigo fazer uma multiplicação, na verdade fazendo é uma soma. Bom, esse meu exemplo aqui, ele é ruim em um sentido. Como é que eu posso fazer, por exemplo, 17 vezes 49? Não dá, né? Eu tenho o 16 aqui, o próximo é o 32. Eu não sei bem quem é o expoente que eu vou pegar. O mesmo problema com o 49. Aqui eu tenho o 32, aqui eu tenho o 64. Qual é o expoente que eu vou usar para o 49? Então, a ideia é boa, mas com essa base 2 não dá muito certo. Esses números estão muito afastados. Eu vou discutir o que o Birg fez para resolver esse problema. Só antes, deixa eu colocar uma definição.
Vou colocar aqui a definição moderna de logaritmos. É o seguinte: se dada uma base b elevado a x dá um número n, isso daqui, ó, então nós definimos que aqui nós tínhamos uma potência, nós temos um logaritmo na mesma base. Se a potência pega o x e leva no n, o logaritmo faz o contrário, ele pega o n e devolve o x. O que uma faz, a outra desfaz. Potência de base b, logaritmo de base b. Aqui o x foi levado no n, aqui é o contrário, o n é levado no x. Então, esse processo aqui, ele envolve o tal do logaritmo. O x aqui, ó, é o logaritmo. Bom, o que é que o Birg fez para resolver o problema do espaçamento entre os números aqui? O que impossibilita, por exemplo, essa conta aqui quando eu uso a base 2. Ele pensou desta maneira aqui. Aquilo que eu posso chamar de base, numa primeira olhada, é esse número aqui, o 1 mais 10 elevado a menos 4, ou seja, o 1,0001. Isso faz com que essas distâncias fiquem menores. Só que, como 1,001 elevado a x dá um número muito pequeno, depois ele multiplicava por 10 elevado a 8. E depois ele pegava essa resposta do x que ele encontrava e multiplicava por 10 para encontrar o número vermelho. Bom, como ele estava desenvolvendo, era um pouco esquisito para quem olha com os nossos olhos. Mas é isso daqui, ó. Então, se hoje é simples assim, naquela época ele fez de uma maneira um pouco confusa. Tinha essa base, mas depois tinha que multiplicar por 10 elevado a 8. Daí você pega o x e depois multiplica por 10. Eu vou dar exemplo. Primeiro vamos entender o que é que ele estava falando aqui. Eu vou escrever em termos de logaritmos isso aqui. Vou passar o 10 elevado a 8 dividindo. N dividido por 10 elevado a 8 é 1 mais 0,0001 elevado a x. Eu vou aplicar logaritmos dos dois lados. O que eu estou fazendo aqui é usando as nossas ferramentas modernas para entender o que é que o Birg quis dizer. Apliquei logaritmo aqui. Aplico o logaritmo aqui também, fica 1,0001 elevado a x. Existe uma propriedade dos logaritmos. O logaritmo de a elevado a n é o n log de a. Esse aqui é o n. Ele vai descer multiplicando. Vai ficar assim, ó. O logaritmo de n dividido por 10 elevado a 8 é igual a x, que multiplica o log de 1,0001. Agora eu pego esse log aqui, passo dividindo e eu tenho a definição. O log de n sobre 10 elevado a 8 dividido pelo log de 1,0001 é o x. Tá, só que o Birg não trabalhava com o x. Ele trabalhava com o número vermelho, que é o 10x. Então, 10 vezes isso, 10 do log do n sobre 10 elevado a 8 sobre o log de
1,0001 é o número vermelho. Então aqui está, ó, o número preto é o N. O número vermelho é o resultado dessa conta toda aqui. Então, se atualmente nós fazemos assim, o Birg fazia assim. Um primeiro exemplo para entender como é que isso aí funciona. Eu peguei um pedaço da tabela. Está aqui assim. Então eu ampliei esse pedaço aí. E eu vou fazer uma conta. Que é a seguinte. Eu vou pegar esse N que aparece aqui. Aqui nós temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o 10 elevado a 9. Eu vou pegar o número preto 10 elevado a 9 e vou calcular o número vermelho. Então como é que se faz isso? Usando a nossa notação. Eu tenho que colocar o número preto aqui, ó, no lugar desse N. Então fica 10. Esse resultado é aquele que eu calculei aqui em cima, né? É assim que se chega no número vermelho. Então é 10 do log do 10 elevado a 9 sobre 10 elevado a 8 dividido por log de 1,0001. 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 8 é 10. Então aqui, ó, eu tenho essa conta aqui é o logaritmo de 10 na base 10. 10 log de 10 na base 10 sobre o log de 1,0001. O logaritmo de 10 na base 10 é 1. Por quê? Isso sai por definição. Ó, 10 elevado a x é igual a n. Nós escrevemos como o logaritmo na base 10 do n é igual ao x. Se eu estou dizendo que o meu logaritmo de 10, o n aqui, ó, é 10, é porque eu estou na seguinte situação. 10 é igual a 10, aqui elevado a 1. Olha, o x é igual a 1, ó. Então, o logaritmo de 10 na base 10 é igual ao x, que é igual a 1. Daí tem que pegar a calculadora, tá? Se você fizer 10 vezes 1 vezes esse logaritmo aqui, vai encontrar o tal do 230.270, o número vermelho que aparece aqui do lado. Agora eu quero falar o seguinte. Tem uma coisa que o Birg fez que ele não sabia que ele estava fazendo. Então eu vou olhar com os nossos olhos modernos, de novo, essa expressão aqui. Que é o seguinte. Vou passar o 10 elevado a 8 dividindo. E agora isso aqui eu vou escrever como 1 sobre 10 elevado à quarta. Tudo isso aqui é elevado a x. Agora eu vou elevar tudo isso aqui a 10 elevado à quarta. Aqui, ó, nessa situação eu tenho uma situação de potência. Está assim, ó. É o b elevado a m, que nós sabemos que é a multiplicação do m por n, que eu posso reescrever assim, ó, o n para cá e o m para cá. Ou seja, eu posso trocar esses dois de lugar. É isso que eu vou fazer.
tendo o n sobre 10 elevado a 8, tudo isso aqui elevado a 10 elevado a quarta, é igual ao 1 mais 1 sobre 10 elevado à quarta. Eu vou colocar o 10 elevado à quarta aqui e o x lá fora. E olha só, nós sabemos que o limite de 1 mais 1 sobre n, tudo isso elevado a n, é o número de Euler. Aquele que vale mais ou menos 2,718 e por aí vai. Então, o que o Birg estava fazendo, sem saber que estava fazendo, era o seguinte. Isso aqui, ó, é aproximadamente o número de Euler. O 10 elevado à quarta é um número grande, essa é que é a ideia. Então é como se fosse esse n que vai para o infinito. Então o que estava por trás do processo era o seguinte. O n sobre 10 elevado a 8, elevado a 10 elevado à quarta, é como se fosse, para quem olha com as nossas ferramentas modernas, o e elevado a x. E agora eu vou escrever no formato de logaritmos. Aqui está a minha base, então vai ficar assim, ó. O logaritmo na base e é aquela história, né? Potência de base e, logaritmo de base e. Se a potência pega o x e leva nisso, o logaritmo pega isso daqui e leva no x. Então aqui vai ficar o logaritmo de n sobre 10 elevado a 8, tudo isso, preciso de mais espaço. Aqui embaixo. Logaritmo de base e do n sobre 10 elevado a 8, elevado a 10 elevado a quarta. Esse é o x. Vou usar aquela propriedade, essa aqui, ó, de que o n ele desce multiplicando. O n que eu estou falando agora é esse 10 elevado à quarta aqui. Isso aqui desce. E logaritmo de base e nós escrevemos como ln. Então eu estou assim, ó, 10 elevado à quarta do ln de n sobre 10 elevado a 8, isso aqui é o x, só que para o Birg, ele fazia uma conta a mais, né? O número vermelho é o 10x. O número vermelho, então, será, quando eu multiplicar isso aqui por 10. 10 elevado à quarta vezes 10 é o 10 elevado a 5. 10 elevado a 5, ln de n sobre 10 elevado a 8 é o 10x. 10x é o número vermelho. O que eu estou falando é o seguinte. O Birg estava caminhando em direção ao logaritmo natural. Eu vou dar um exemplo com isso. Então aqui está, ó. Eu acabei de mostrar que o número vermelho nós podemos entender como sendo o 10 elevado a 5 do ln dessa expressão. Eu vou pegar esse número n aqui, que aparece lá na tabela. E olha quem ele é aproximadamente. Olha como é que ele começa. 2,718. Aqui o que eu tenho é uma aproximação para o número de Euler. Com as outras casas ali dá errado, mas a ideia é essa. Bom, só que não tem vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse n é como se fosse, a ideia que ele traz é o número de Euler vezes 10 elevado a 8. E olha o que dá aqui, ó. 10 elevado a 5, eu vou calcular qual é o número vermelho para esse número preto. 10 elevado a 5 do ln, do número de Euler vezes 10 elevado a 8, sobre 10 elevado a 8, que fica 10 elevado a 5
do ln de E, porque o 10 elevado a 8 simplificou com o 10 elevado a 8. E o ln de E é 1. 10 elevado a 5 é 100 mil. Tem que colocar 5 zeros. Só deixa eu falar sobre isso aqui rapidinho. E elevado a x é igual a n. Nós escrevemos como ln de n é igual a x. Como aqui eu estou falando do ln de E, esse n aqui é o E, então esse n aqui é o E, logo esse expoente aqui é o 1, e elevado a 1 é igual ao E, logo esse x aqui é igual a 1. Só reescrevendo, então o E elevado ao 1 é o E, de maneira que o ln do E é igual a 1. 100 mil é o número vermelho. Olha o que eu tenho aqui. 100 mil é o número vermelho. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.